E mais uma vez aconteceu. Mais um time brasileiro vence um time europeu. Dessa vez o Flamengo vence o Chelsea por 3-1 de virada e fica classificado no seu grupo. Então hoje vamos fazer um resumão de tudo que aconteceu nesse jogo. Bom, começando pela torcida do Flamengo, a torcida que fez muita festa, o público total foi de 54 mil, dessa a grande maioria era flamenguista, e essa torcida inclusive que apoiou muito já desde o aquecimento, aplaudiu os jogadores do Flamengo e vaiou os jogadores do Chelsea. E eu queria destacar também que o capitão Gerson, que está de saída para a Rússia, foi na hora que foi chamado individualmente para entrar no campo para o jogo, foi vaiado pela torcida. Mas bom, a gente foi pro jogo e diferente do PSG, o Chelsea veio com um time titular e assim como o Flamengo. Só que no Flamengo nós tivemos dois jogadores que normalmente jogam e que hoje não jogaram, sendo eles Pedro, atacante, e o Léo Ortiz na zaga. A zaga ficou com Danilo e Léo Pereira. Bom, o Léo Ortiz eu acho que poderia ter feito uma partida boa, mas no final o Danilo foi bem. E assim como o Plata fez uma partida, na minha opinião, ruim, mas no final deu assistência, então contribuiu para a equipe. Embora eu acho que não tenha sido uma boa partida. Bom, e a gente começa o jogo já com o Chelsea fazendo uma pressão alta, porque o Flamengo tinha muito mais a posse que o Chelsea. Então o Chelsea pressionava alto para tentar roubar essa bola e fazer o gol. E com isso, o Flamengo acabou se atrapalhando. Essa pressão do Chelsea foi botada em cima do Pulgar e do Wesley. O Pulgar deu um passe completamente na fogueira para o Wesley, erro individual dele, e erro individual do Wesley que não conseguiu se livrar da bola, que daí sobrou pro Pedro Neto, que estava pressionando, saiu na cara do gol e aos 13 minutos abriu o placar pro Chelsea e complicou muito a vida do Flamengo. Mas o jogo estava muito pegado, continuou assim até o fim do jogo, era grito na cara de um jogador, grito na cara do outro, e também o primeiro tempo foi meio morno, porque o Flamengo tinha muito mais posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguia chutar tantas vezes, então foi meio morno. Mas na segunda etapa a gente tem o Plata errando uma jogada inacreditável. Ele recebe a bola do Gerson e erra sem goleiro, manda pra fora e perde um gol feito. E depois ele ainda perde mais um gol um pouco mais pra frente. Mas isso não foi problema, porque logo entrou o Bruno Henrique e ele, no primeiro lance, faz o gol e empata o jogo. E é ele quem depois, em um cruzamento no escanteio, toca pro Danilo, que empurra pro fundo da rede e faz o Flamengo virar 2-1 e festa da torcida. Então o jogo foi seguindo e a gente teve a expulsão do Nicolas Jackson do Chelsea, uma expulsão infantil, uma entrada muito forte em cima da Ayrton Lucas, que não tem discussão, é para vermelho, e que foi sem sombra de dúvidas, sem pensar, o cara podia estar em campo até o final da partida, porque não era necessário, a bola estava com ele se atrapalhou e deu uma chegada muito forte. E logo em seguida entra mais jogadores no Flamengo, sendo um deles o Wallace Young, que logo recebe a bola e faz o gol no mano a mano com o goleiro, para a explosão da torcida do Flamengo e brasileira, e assim fica 3-1 com o Flamengo com a mais, e foi só segurar o jogo até o final, sem muita pressão do Chelsea, e assim acaba 3-1. E o Flamengo está classificado. E bom, vamos falar um pouco de números. Eu queria destacar aqui que a posse de bola foi equilibrada, porque no final do jogo, ficando atrás, o Chelsea teve que ficar mais com a bola. Então acabou, mas o Flamengo ganhou mesmo assim 52% de posse de bola pro Flamengo contra 48% de posse do Chelsea. Em chutes nós tivemos 13 para o Flamengo, sendo 9 no gol, e 11 para o Chelsea, sendo apenas 4 no gol. Então a gente vê que principalmente no segundo tempo o Flamengo levou mais perigo ao gol do que o Chelsea.
E basicamente o Flamengo só não teve um jogo mais tranquilo por erro individual do Wesley, principalmente do Pulgar, que entregaram a bola no pé do Pedro Neto, que é um dos melhores jogadores do Chelsea, para mim o melhor jogador só atrás do Palmer. E então acabou que já podia ter sido um jogo muito mais tranquilo, mas na minha opinião, como eu já disse, a gente tem que destacar o quão mal foi o Plata, que no final ainda deu 1 ou 2 assistências, mas não foi bem no geral, errou 2 gols, não podia errar. Acho que o Pedro teria feito uma partida bem melhor, mas ele acabou que só entrou no final. O Bruno Henrique fez uma partidaça. Impressionante o Bruno Henrique. Que jogador! Desde 2019, jogando muita bola pelo Flamengo e decidindo jogos. E é com certeza um jogador eterno na história do Flamengo. Só que a pergunta que eu te faço é: ele já pode ser considerado mais ídolo do Flamengo do que o Gabigol? Cara, na minha opinião, sim. Porque você pode não se lembrar, mas o melhor jogador daquela Libertadores, da Libertadores de 19, por exemplo, foi o Bruno Henrique, não o Gabigol. O Gabigol fez 2 gols na final, mas, pô, o Bruno Henrique tá sempre decidindo jogos assim como o Gabigol decidia. Então eu acho que é um confronto muito parelho, mas principalmente pelo Bruno Henrique, a relação dele com a torcida, que nunca foi desgastada. É incrível o quanto ele joga bola até hoje e com certeza é um ídolo máximo da história do Flamengo, que tá na maior prateleira. E como eu já disse, o Flamengo tá classificado e vai ter que fazer muito esforço para não classificar na primeira colocação. Só isso acontecerá se eles perderem para o LA e se o Chelsea fizer saldo de gols no seu outro jogo. Então, assim, o Flamengo tá basicamente classificado na primeira colocação e deve pegar Benfica ou Boca Juniors na próxima fase. E com isso o Flamengo tem grandes chances, na minha opinião, contra esses times e de chegar às quartas de final, que seria muito legal. A gente tem que destacar que o Arrascaeta hoje não apareceu muito. Ele foi o primeiro jogador a ser substituído no Flamengo pelo Bruno Henrique, que fez uma partida muito boa, mas é que a bola não chegou muito nele e o processo não estava muito criativo. Mas depois de dizer tudo isso, eu queria continuar destacando que trabalho do Felipe Luiz e queria dizer, cara, a gente tem que parar de subestimar o nosso futebol. Eu achava que a gente ia tomar um pau pra todos os europeus nessa Copa do Mundo de clubes. Achava que o Botafogo não tinha chance nenhuma contra o PSG. Achava que o Flamengo e o Chelsea um pouquinho equilibrado. Achava que o Borussia ia amassar o Fluminense. Só que a gente tá vendo que não, que o futebol brasileiro é sim um nível muito bom. E eu gostaria muito de ver muito mais jogos assim entre clubes europeus, porque a gente está mostrando qual é a nossa verdadeira força no futebol e por que nós somos o país do futebol e eu diria que até somos o continente do futebol. E então acho que é isso. Hoje não tem mais vídeo, por causa que o outro jogo que eu iria fazer seria Boca e Bayern, mas é muito tarde. Valeu por assistir até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que achou da atuação do Bruno Henrique, valeu e tchau!